Numa tarde gelada de inverno, um empresário milionário promete à sua filha doente de 8 anos o passeio mais especial de suas vidas para um evento na cidade. A menina, com febre alta e tremendo de frio, confia plenamente no pai, sem saber que ele a vê como uma vergonha que precisa eliminar. Quando chegam ao meio da floresta nevada, o homem finge tropeçar e empurra violentamente a filha ladeira abaixo, deixando-a inconsciente na neve antes de fugir friamente. É então que o majestoso cavalo branco ouve seus gemidos fracos, desce até ela e a carrega em suas costas através da tempestade até uma cabana isolada. O que este animal corajoso faz a seguir é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. Os flocos de neve dançavam pela janela do quarto como lágrimas congeladas, cada um carregando o peso do inverno que se aproximava com fúria implacável. Sofia pressionou o rosto febril contra o vidro gelado, sentindo o contraste entre o fogo que queimava em sua testa e o frio cortante que penetrava através da janela. Seus 8 anos de vida nunca haviam experimentado uma febre tão intensa e cada respiração parecia raspar sua garganta como lixa áspera. O som de passos firmes ecoou pelo corredor e ela reconheceu imediatamente o ritmo calculado do pai. Eduardo Santana não caminhava como outras pessoas. Cada passo era medido, preciso, como se estivesse constantemente calculando o valor de cada movimento. A porta se abriu com um rangido suave e ele entrou no quarto com aquele sorriso que Sofia conhecia tão bem, o mesmo que usava quando falava ao telefone com seus sócios de negócios. "Minha pequena", disse ele, aproximando-se da cama onde ela estava enrolada em cobertores que cheiravam a remédio e transpiração. "Como está se sentindo hoje?" Sofia tentou sorrir, mas a febre fazia seus lábios tremerem incontrolavelmente. "Papai, ainda estou com muito calor e frio ao mesmo tempo." Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. "A cabeça está doendo muito." Eduardo sentou-se na beira da cama, mas Sofia notou que ele mantinha uma distância cuidadosa, como se temesse que a febre pudesse manchar seu terno italiano impecável. Ele nunca a tocava quando ela estava doente, sempre alegando que precisava manter-se saudável para trabalhar e cuidar dela. Mesmo em sua inocência infantil, ela às vezes se perguntava por que outros pais que conhecia abraçavam seus filhos doentes, mas o dela parecia ter medo de se aproximar. "Tenho uma surpresa para você", disse ele, e pela primeira vez em dias, os olhos de Sofia brilharam com algo além da febre. "Te lembra-se do evento especial que prometi levar você quando se sentisse melhor?" Sofia assentiu fracamente, lembrando-se vagamente de uma conversa de algumas semanas atrás. Eduardo havia mencionado algo sobre um evento maravilhoso no centro da cidade, com música e pessoas elegantes. Na época, ela ficara empolgada com a perspectiva de finalmente conhecer o mundo do pai, aquele universo misterioso do qual ele sempre falava, mas nunca a incluía. "Bem, decidi que hoje é o dia perfeito", continuou ele, observando atentamente a reação dela. "Sei que você não está se sentindo 100%, mas às vezes os melhores momentos da vida acontecem quando menos esperamos." Sofia tentou se sentar na cama, mas a tontura a fez balançar perigosamente. "Mas papai, mal consigo ficar em pé. Talvez devêssemos esperar até eu me sentir melhor." O sorriso de Eduardo se ampliou, mas seus olhos permaneceram frios como o inverno lá fora. "Nonsense, querida. Um pouco de ar fresco fará maravilhas para você. Além disso, este é um evento muito especial. O tipo de oportunidade que não aparece todos os dias." Ele se levantou e caminhou até o armário, retirando o casaco de inverno mais pesado que ela possuía. "Vista isso, vamos precisar nos proteger bem do frio."
Sofia obedeceu lentamente, lutando contra a fraqueza que fazia seus braços pesarem como chumbo. A febre havia baixado um pouco nas últimas horas, mas ainda pulsava atrás de seus olhos como um tambor distante. Enquanto vestia o casaco, ela não conseguia deixar de se sentir estranha com a súbita decisão do pai de sair em um dia tão terrível. "Papai", perguntou ela, tentando não parecer desconfiada, "onde exatamente é esse evento? No hotel da cidade?" Eduardo parou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "É uma surpresa, Sofia. Confia em mim. Será o passeio mais especial de nossas vidas." Havia algo no tom de voz dele que fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia, mas ela atribuiu a sensação à febre. Afinal, era seu pai, e pais sempre protegiam seus filhos. Não era isso que todos sempre diziam? Enquanto desciam as escadas da mansão, Sofia não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. O vento uivava lá fora como uma criatura ferida, e através das janelas ela podia ver a neve caindo cada vez mais intensamente. Seria realmente uma boa ideia sair em uma tempestade como essa? Mas quando olhou para o rosto determinado do pai, decidiu confiar nele mais uma vez. O motor do Mercedes preto ronronava suavemente enquanto Eduardo ajustava o retrovisor, observando Sofia no banco traseiro através do reflexo. Ela estava encolhida contra a porta, tentando encontrar uma posição confortável apesar da febre que ainda a consumia. O aquecedor do carro estava no máximo, mas ela continuava tremendo, puxando o casaco mais apertado ao redor do corpo pequeno. "Papai, quanto tempo até chegarmos ao evento?" perguntou ela, a voz abafada pelo lenço que pressionava contra o nariz escorrendo. Eduardo não respondeu imediatamente, concentrando-se em navegar pelas ruas cobertas de neve da cidade. As luzes dos postes criavam halos dourados na neblina, e poucos carros ousavam desafiar o temporal que se intensificava a cada minuto. "Será uma pequena viagem, querida. Tente descansar." Sofia observou pela janela as casas familiares passarem lentamente. Conhecia aquele caminho. Era a rota que levava ao centro da cidade, onde ficavam os melhores hotéis e restaurantes. Mas algo parecia diferente hoje. Eduardo não estava seguindo o caminho usual. Em vez disso, virou em uma rua lateral que ela nunca havia visto antes. "Papai, não é por aqui que vamos ao centro", comentou ela, pressionando o rosto contra a janela fria. "Está indo na direção errada." "Ah, sim", disse ele, sem tirar os olhos da estrada. "Preciso passar rapidamente na casa de um amigo antes do evento. Buscar algo importante." Sofia franziu a testa, confusa. "Que amigo? Você nunca me falou de nenhum amigo que mora deste lado da cidade." A mandíbula de Eduardo se contraiu quase imperceptivelmente. "É um colega de negócios. Você não o conhece." A explicação não tranquilizou Sofia completamente, mas a febre fazia seus pensamentos ficarem nebulosos, dificultando a concentração. Ela se recostou no banco, observando as construções da cidade gradualmente darem lugar a casas menores e mais distantes umas das outras. O asfalto logo se transformou em cascalho, e o barulho dos pneus mudou para um ronco mais grave. "Papai, onde esse seu amigo mora?" insistiu ela, começando a se sentir inquieta. "Estamos saindo da cidade." Eduardo olhou para ela pelo retrovisor. E por um momento, Sofia viu algo estranho em seus olhos, uma frieza que ela nunca havia notado antes. Mas quando ele sorriu, a expressão desapareceu tão rapidamente que ela pensou ter imaginado. "Ele gosta de privacidade", respondeu Eduardo. "Mora em um lugar mais reservado, longe do burburinho da cidade. Homens de negócios importantes às vezes preferem assim." A estrada agora subia gradualmente, serpenteando entre colinas cobertas de pinheiros. A neve caía mais intensamente aqui, e Sofia podia sentir o carro escorregar ocasionalmente nas curvas mais acentuadas. Ela nunca havia estado tão longe da cidade,
e a vastidão da paisagem a fazia se sentir pequena e vulnerável. "Está ficando muito frio", murmurou ela, puxando o casaco mais apertado. "E escuro também. É o inverno na montanha", disse Eduardo, sua voz assumindo um tom que Sofia não conseguia decifrar. "Sempre mais intenso que na cidade." Através da janela, ela podia ver as árvores balançando violentamente com o vento, seus galhos carregados de neve, parecendo braços esqueléticos contra o céu cinzento. De vez em quando, um animal pequeno, talvez um coelho ou raposa, fugia através da floresta, desaparecendo entre os troncos escuros. "Papai, tenho sede", disse ela, a garganta arranhando com cada palavra. "Você trouxe água?" Eduardo verificou o painel do carro, notando que haviam percorrido já 30 quilômetros da cidade. "Vamos parar quando chegarmos ao meu amigo. Ele terá o que precisamos." Sofia tentou se acalmar, mas uma sensação estranha crescia em seu estômago. Não era apenas da febre, mas algo mais profundo, instintivo. A paisagem lá fora estava se tornando cada vez mais selvagem e isolada, e ela não conseguia entender por que alguém escolheria viver em um lugar tão desolado. "Este amigo tem família?" perguntou ela, tentando imaginar crianças vivendo em um lugar tão remoto. "Não", respondeu Eduardo rapidamente. "Ele mora sozinho." O carro continuou subindo pela estrada montanhosa e Sofia notou que não haviam encontrado nenhum outro veículo há pelo menos 15 minutos. Era como se fossem as únicas pessoas no mundo, perdidas em um mar de neve e solidão. Quando finalmente olhou para a frente, através do para-brisa, Sofia viu apenas floresta se estendendo infinitamente em todas as direções. Não havia casas, não havia luzes, não havia sinais de civilização. Apenas árvores, neve e o vento uivante que parecia sussurrar advertências através do vidro. 45 minutos após deixarem a cidade, Eduardo finalmente parou o carro em uma pequena clareira cercada por pinheiros gigantescos. O motor silenciou e, subitamente, o mundo ficou envolvido por um silêncio profundo e inquietante, quebrado apenas pelo som da neve batendo contra as janelas do veículo. Sofia olhou ao redor, confusa e assustada. Não havia nenhuma casa à vista. Nenhum caminho que levasse a uma residência, nenhum sinal de que alguém pudesse viver naquele lugar desolado. Apenas árvores infinitas, neve acumulada e o vento gelado que fazia os galhos rangeram como ossos velhos. "Papai, onde está a casa do seu amigo?" perguntou ela. A voz trêmula não apenas pela febre, mas por um medo crescente que começava a se formar em seu peito. Eduardo desligou o aquecedor e se virou para olhá-la. Seus olhos tinham aquela expressão estranha novamente, fria, distante, como se ela fosse uma estranha e não sua filha. "Ele deve estar em algum lugar por aqui. Vamos procurar." "Mas, papai, não vejo nenhuma casa", insistiu Sofia, pressionando o rosto contra a janela. "Só tem árvores. Tem certeza de que é aqui?" "Tenho certeza", respondeu ele, abrindo a porta do motorista. O vento imediatamente invadiu o carro, trazendo flocos de neve e um frio cortante que fez Sofia se encolher ainda mais. "Vamos, saia do carro." Sofia hesitou, olhando para a floresta ameaçadora. Cada fibra de seu ser gritava que algo estava errado. Mas ela havia sido criada para obedecer ao pai, para confiar em suas decisões. Lentamente, abriu a porta e saiu, sendo imediatamente atingida por uma rajada de vento gelado que a fez tropeçar. "Está muito frio, papai", disse ela, os dentes batendo incontrolavelmente. "Podemos voltar para o carro?" "Não", respondeu Eduardo, fechando sua porta e caminhando em direção à floresta. "Precisamos encontrar meu amigo primeiro." Sofia o seguiu relutantemente, cada passo afundando na neve que chegava quase até seus joelhos. O frio penetrava através de seu casaco como 1000 agulhas, e ela podia sentir seus pés começando a ficar dormentes dentro das botas. A febre fazia sua cabeça girar,
e ela teve que parar várias vezes para recuperar o equilíbrio. "Por que ele mora em um lugar tão estranho?" perguntou ela, tentando alcançar o pai que caminhava rapidamente entre as árvores. "Não tem luz, não tem nada aqui. Algumas pessoas gostam de privacidade", disse Eduardo, mas sua voz soava tensa, forçada, longe dos problemas da cidade. Eles caminharam por mais alguns minutos e Sofia começou a sentir pânico. Não havia pegadas na neve além das que eles mesmos estavam deixando. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, criando uma parede verde escura que bloqueava a pouca luz que restava do dia. "Papai, estou com medo", confessou ela, a voz quebrando. "Não gosto deste lugar. Podemos ir embora?" Eduardo parou abruptamente e se virou para ela. Por um momento, Sofia viu algo que a fez recuar instintivamente. Uma expressão que ela nunca havia visto no rosto do pai. Não era raiva exatamente, mas algo mais frio, mais calculado. "Você precisa ser corajosa", disse ele, mas as palavras soaram mais como uma ordem do que um encorajamento paternal. "Às vezes na vida temos que enfrentar situações difíceis." Sofia sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas geladas. "Mas eu não entendo. Onde está o evento? Onde está seu amigo? Por que estamos aqui?" "Meu amigo..." Eduardo hesitou, olhando ao redor da floresta como se estivesse procurando algo. "Ele deve estar por aqui perto. Vamos procurar um pouco mais." Eles continuaram caminhando, e Sofia notou que estavam se afastando cada vez mais do carro. As pegadas que haviam deixado na neve já estavam sendo cobertas pelos flocos que caíam incessantemente. Se ela quisesse voltar sozinha, não saberia encontrar o caminho. "Papai, não consigo mais sentir meus pés", disse ela, parando e tentando esfregar as mãos geladas. "Preciso voltar para o carro. Preciso me aquecer." Eduardo continuou andando como se não a tivesse ouvido, e Sofia teve que correr para alcançá-lo, tropeçando na neve profunda e quase caindo várias vezes. O esforço fez sua respiração sair em nuvens brancas, e ela podia sentir sua energia se esgotando rapidamente. "Papai, por favor", suplicou ela, agarrando a manga do casaco dele. "Estou ficando muito fraca. A febre está voltando." Eduardo parou novamente, desta vez perto de uma encosta íngreme coberta de neve. Ele olhou para baixo, depois para Sofia, e ela viu aquela expressão estranha voltar ao seu rosto, fria, calculada, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Talvez seja melhor descansarmos aqui um pouco", disse ele, mas sua voz tinha um tom que fez o coração de Sofia acelerar de medo. A encosta se estendia diante deles como uma ferida aberta na montanha, coberta por uma camada espessa de neve que brilhava perigosamente sob a luz fraca do fim de tarde. Sofia olhou para baixo e sentiu uma tontura que não tinha nada a ver com a febre. O declive era íngreme e cheio de rochas pontiagudas que emergiam da neve como dentes de um predador adormecido. "Papai, este lugar é perigoso", disse ela, instintivamente se afastando da borda. "Podemos escorregar e nos machucar." Eduardo não respondeu imediatamente, seus olhos fixos na encosta, como se estivesse calculando algo. O vento havia diminuído momentaneamente, criando um silêncio perturbador que fazia cada som parecer amplificado. A respiração pesada de Sofia, o ranger dos galhos das árvores, o bater acelerado de seu próprio coração. "Sabe, Sofia", disse ele finalmente, sua voz assumindo um tom estranho que ela nunca havia ouvido antes. "Às vezes, na vida, precisamos tomar decisões difíceis, decisões que outras pessoas podem não entender." Sofia franziu a testa, confusa. "Que tipo de decisões, papai? Do que está falando?" Eduardo se virou para ela, e pela primeira vez, Sofia viu seu pai sem máscara. Não havia calor em seus olhos, nenhum amor paternal. Apenas uma frieza que a fez tremer mais violentamente do que o próprio frio. "Você sempre foi um problema, Sofia."
Desde que sua mãe morreu, você se tornou um obstáculo. As palavras atingiram Sofia como socos físicos. Eu não entendo, sussurrou ela, lágrimas congelando em suas bochechas. Sou sua filha. Por que está dizendo essas coisas? Meus sócios descobriram sobre você, continuou Eduardo, como se estivesse explicando um negócio qualquer. Uma filha ilegítima não combina com minha imagem. Prejudica meus contratos, minha posição na sociedade. Você entende? Sofia balançou a cabeça desesperadamente. Não entendo. Você é meu pai. Você deveria me amar. Amor? Eduardo riu, um som amargo que ecoou pela floresta silenciosa. Amor não paga contas, Sofia. Amor não mantém impérios empresariais. Você é jovem demais para entender, mas às vezes temos que sacrificar algumas coisas pelo bem maior. Sofia começou a recuar, mas seus pés encontraram apenas neve profunda, dificultando qualquer movimento rápido. O pânico começou a se instalar em seu peito como uma criatura viva, fazendo sua respiração ficar entrecortada. Papai, você está me assustando. Vamos voltar para o carro, por favor. Não haverá volta, Sofia, disse Eduardo, dando um passo em sua direção. Este lugar é perfeito, isolado, sem testemunhas. Um acidente terrível. Uma menina doente que se perdeu na floresta durante uma tempestade de neve. Sofia tentou correr, mas a febre e a fraqueza a traíram. Ela tropeçou na neve profunda, caindo de joelhos e lutando para se levantar. "Socorro!" gritou ela, embora soubesse que não havia ninguém para ouvi-la. "Alguém me ajude!" Eduardo se aproximou lentamente, como um predador que sabia que sua presa não tinha para onde fugir. "Não gaste sua energia, Sofia. Não há ninguém aqui. Apenas nós dois e a floresta." Sofia conseguiu se levantar e tentou correr novamente, mas Eduardo foi mais rápido. Ele a alcançou facilmente, agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. "Pare de lutar", disse ele friamente. "Apenas torne isso mais fácil para nós dois." "Por favor, papai", suplicou Sofia, olhando nos olhos do homem que havia criado ela e não encontrando nenhum vestígio do pai que pensava conhecer. "Eu prometo que serei uma boa filha. Prometo que não vou incomodar seus negócios. Posso ficar escondida. Posso..." "É tarde demais para promessas", interrompeu Eduardo, arrastando-a de volta em direção à borda da encosta. A decisão já foi tomada. Sofia lutou com todas as forças que restavam em seu corpo pequeno e febril, mas Eduardo era muito mais forte. Ele a posicionou perto da borda, onde a neve estava mais instável e o declive mais acentuado. Ela podia ver as rochas pontiagudas lá embaixo, esperando como dentes famintos. "Vai doer apenas por um momento", disse Eduardo. Sua voz assumindo um tom quase gentil, que era mais terrificante do que qualquer grito. "E então tudo ficará em paz." Sofia fechou os olhos, tentando se transportar mentalmente para qualquer lugar que não fosse aquele momento de pesadelo. Pensou em sua mãe, que havia morrido no ano anterior, e desejou desesperadamente que ela estivesse ali para protegê-la. Pensou nos poucos momentos felizes de sua infância, nos livros que adorava ler, nos animais que sempre a fascinaram. "Adeus, Sofia", disse Eduardo, e ela sentiu suas mãos em suas costas. O empurrão veio súbito e violento, enviando-a cambaleando em direção à borda. Por um momento aterrorizante, ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, e então estava caindo, rolando pela encosta nevada, enquanto rochas e galhos rasgavam seu casaco e arranhavam sua pele. O mundo virou um borrão de branco e cinza, dor e frio, enquanto ela despencava pela montanha. O último pensamento consciente que teve antes da escuridão a envolver foi uma pergunta simples e devastadora. Por que o homem que deveria amá-la mais do que tudo no mundo havia escolhido destruí-la? A consciência retornou a Sofia gradualmente, como ondas suaves tocando uma praia distante. Primeiro veio a dor, um latejamento constante que percorria todo o seu corpo pequeno,
concentrando-se especialmente em seu braço esquerdo e na lateral das costelas. Depois veio o frio, mais intenso do que qualquer coisa que já havia experimentado, penetrando através de suas roupas rasgadas e fazendo cada respiração parecer uma punhalada gelada. Ela tentou abrir os olhos, mas a neve continuava caindo, formando uma cortina branca que tornava difícil distinguir onde terminava o céu e começava a terra. Estava deitada em uma depressão natural entre duas rochas grandes, parcialmente protegida do vento, mas ainda exposta aos elementos implacáveis da montanha. "E papai?" murmurou ela fracamente, a voz quase inaudível. Mas mesmo enquanto pronunciava a palavra, as memórias voltaram como uma avalanche dolorosa. O olhar frio nos olhos dele, as palavras cruéis, o empurrão deliberado. Não havia sido um acidente. Seu próprio pai havia tentado, a mente de Sofia se recusava a completar o pensamento. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas geladas enquanto ela tentava se mover. Cada pequeno movimento enviava ondas de dor através de seu corpo, mas ela precisava tentar sair dali. A neve estava se acumulando ao redor dela e instintivamente sabia que ficar parada significava morte certa. Foi então que ouviu um som suave, quase musical, que cortou através do vento como uma melodia de esperança. Era um relincho baixo, gentil, diferente de qualquer som que havia escutado antes. Sofia forçou os olhos a se abrirem completamente e quase não acreditou no que viu. Um cavalo magnífico se aproximava através da neve, seu pelo branco brilhando como seda contra a paisagem cinzenta da tempestade. Era grande e forte, com uma crina que flutuava no vento como névoa prateada. Mas seus olhos eram o que mais chamavam atenção. Profundos, inteligentes, cheios de uma compaixão que Sofia nunca havia visto, nem mesmo em humanos. O animal parou a poucos metros dela, inclinando sua cabeça nobre, como se estivesse avaliando a situação. Sofia tentou falar, mas apenas um gemido rouco saiu de seus lábios rachados. O cavalo se aproximou mais, abaixando o pescoço até que sua respiração quente tocou o rosto gelado da menina. "Por favor", sussurrou ela, estendendo uma mão trêmula em direção ao animal. "Você pode me ajudar?" O cavalo pareceu entender. Cuidadosamente, ele se deitou na neve ao lado dela, posicionando seu corpo grande de forma que oferecesse proteção contra o vento. O calor que emanava de seus músculos era como um cobertor vivo, e Sofia sentiu pela primeira vez, desde a queda, uma pequena centelha de esperança. "Você é real?" murmurou ela, pressionando o rosto contra o pescoço sedoso do animal. "Ou estou sonhando?" O cavalo respondeu com um relincho suave, quase como se estivesse tentando tranquilizá-la. Com movimentos delicados, ele começou a lamber o rosto dela, removendo a neve acumulada e oferecendo mais calor. Era um gesto tão terno, tão cheio de cuidado, que Sofia começou a chorar novamente. Mas desta vez, não apenas de dor e medo, mas de uma gratidão profunda por não estar completamente sozinha. Enquanto permanecia deitada contra o flanco quente do cavalo, Sofia refletiu sobre o contraste devastador entre a crueldade de seu pai e a bondade deste animal selvagem. O homem que deveria protegê-la havia tentado destruí-la, enquanto esta criatura, que não lhe devia nada, havia aparecido como um anjo da guarda em sua hora mais desesperadora. "Você tem nome?" perguntou ela fracamente, acariciando a crina sedosa. O cavalo virou a cabeça para olhá-la e Sofia viu algo extraordinário em seus olhos. Uma inteligência antiga, como se ele entendesse não apenas suas palavras, mas também sua dor. A tempestade continuava rugindo ao redor deles. Mas no pequeno refúgio criado pelo corpo do cavalo, Sofia se sentiu segura pela primeira vez em horas. A febre ainda a consumia e a dor de seus ferimentos era constante. Mas havia algo sobre a presença do animal que acalmava não apenas seu corpo, mas também sua alma ferida.
Você vai ficar comigo? Sussurrou ela, lutando contra a sonolência que ameaçava consumi-la novamente. Sabia instintivamente que adormecer ali poderia ser perigoso, mas estava tão cansada, tão machucada. O cavalo pareceu sentir seu dilema. Gentilmente, ele a empurrou com o focinho, encorajando-a a se mover. Quando Sofia tentou se sentar, o animal se levantou também, posicionando-se de forma que ela pudesse se apoiar nele. "Você quer que eu monte em você?" perguntou ela, mal conseguindo acreditar na possibilidade. O cavalo abaixou-se ligeiramente, oferecendo seu dorso, e Sofia compreendeu que ele não apenas queria levá-la para longe dali. Ele havia aparecido especificamente para salvá-la. Com um esforço que drenou suas últimas reservas de energia, Sofia conseguiu subir no dorso do cavalo. Imediatamente, ele começou a caminhar cuidadosamente através da neve, cada passo calculado para não machucá-la mais. Enquanto se afastavam do local da queda, Sofia olhou para trás uma última vez, vendo suas próprias pegadas sendo rapidamente cobertas pela neve. Era como se aquele momento terrível estivesse sendo apagado pela própria natureza. Mas as cicatrizes em seu coração permaneceriam para sempre. O cavalo branco carregou Sofia através da floresta nevada com uma determinação que parecia quase humana. Cada passo era cuidadosamente calculado, evitando galhos baixos e áreas onde a neve estava mais profunda. Sofia se agarrava à crina sedosa, lutando para permanecer consciente enquanto a febre e a dor competiam pela sua atenção. A paisagem ao redor deles mudou gradualmente. As árvores se tornaram mais esparsas, e Sofia começou a perceber uma trilha quase imperceptível, serpenteando pela montanha. O cavalo seguia este caminho como se o conhecesse de cor, e ela se perguntou quantas vezes ele havia percorrido aquela rota. "Para onde estamos indo?" murmurou ela, mais para si mesma do que esperando uma resposta. O cavalo virou uma orelha em sua direção, como se estivesse escutando, mas continuou seu ritmo constante através da neve. Após o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 30 minutos, Sofia viu uma luz fraca brilhando entre as árvores. Primeiro pensou que fosse uma ilusão causada pela febre, mas conforme se aproximaram, a luz se tornou mais definida. Era o brilho quente de uma lamparina vinda de uma pequena cabana de madeira aninhada em uma clareira protegida. A cabana era rústica, mas bem cuidada, com janelas pequenas que emanavam um brilho acolhedor contra a tempestade. Fumaça subia de uma chaminé de pedra, e Sofia podia quase sentir o calor convidativo que esperava por ela dentro daquelas paredes de madeira. O cavalo parou diante da porta e começou a relinchar alto, um som urgente que ecoou pela clareira. Sofia se assustou com o barulho súbito, mas compreendeu que ele estava chamando alguém que aparentemente conhecia bem. A porta se abriu com um rangido e um homem apareceu na entrada. Ele era alto e magro, com cabelos grisalhos e uma barba bem cuidada que molduravam um rosto gentil marcado pelos anos. Seus olhos azuis se arregalaram de surpresa quando viu o cavalo carregando uma criança. "Tempestade, o que trouxe para mim desta vez?" disse o homem, sua voz profunda, mas suave. Ele se aproximou rapidamente e Sofia percebeu que ele mancava ligeiramente, favorecendo a perna esquerda. Quando o homem a viu mais claramente, uma menina pequena, febril, com roupas rasgadas e obviamente ferida, sua expressão mudou imediatamente para uma de preocupação profunda. "Meu Deus!" murmurou ele, estendendo os braços. "Criança, o que aconteceu com você?" Sofia tentou responder, mas apenas um gemido fraco saiu de sua garganta. O homem, percebendo sua condição, cuidadosamente a levantou do dorso do cavalo. Ela era leve como uma pluma, e ele podia sentir a febre irradiando de seu corpo pequeno, através das roupas úmidas. "Vamos levá-la para dentro, Tempestade", disse ele ao cavalo, que o seguiu até a porta como um cão obediente. "Boa escolha trouxê-la aqui."
O interior da cabana era simples, mas aconchegante. Um fogo crepitava alegremente na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Havia uma cama pequena em um canto, uma mesa rústica no centro e prateleiras cheias de livros e objetos diversos. O aroma de sopa quente flutuava no ar, misturado com o cheiro reconfortante de madeira queimando. O homem a carregou até a cama e a deitou gentilmente, cobrindo-a imediatamente com cobertores grossos e quentes. "Meu nome é Henrique", disse ele suavemente, colocando uma mão gentil em sua testa para verificar a temperatura. "E você, pequena? Como se chama?" "Sofia", sussurrou ela, finalmente conseguindo formar as palavras. Estou com muito frio." "Sei que está", disse Henrique, sua voz cheia de compaixão. "Mas você está segura agora. Vou cuidar de você." Ele se moveu pela cabana com eficiência prática, preparando uma mistura de ervas em uma caneca de metal e aquecendo água sobre o fogo. Sofia o observou, notando como seus movimentos eram cuidadosos e deliberados, como alguém acostumado a viver sozinho, mas ainda capaz de grande gentileza. "Como chegou até aqui, Sofia?" perguntou ele enquanto trabalhava. "Está muito longe de qualquer cidade." Sofia hesitou, as memórias dolorosas voltando como ondas. "Meu pai, ele me trouxe para a floresta", disse ela, a voz quebrando. "Disse que íamos encontrar um amigo." Mas Henrique parou o que estava fazendo e se virou para ela, percebendo que havia mais na história do que uma simples criança perdida. "Mas o que, querida?" "Ele me empurrou", sussurrou Sofia, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. "Descendo a montanha. Ele disse que eu era um problema." O rosto de Henrique se endureceu, uma raiva silenciosa brilhando em seus olhos. Mas quando falou, sua voz permaneceu gentil. "Ninguém vai machucá-la aqui, Sofia. Você tem minha palavra." Ele trouxe a mistura de ervas e a ajudou a beber, o líquido quente descendo por sua garganta e espalhando calor por seu corpo. "Isto vai ajudar com a febre", explicou ele. "E amanhã vamos cuidar desses cortes e machucados." Enquanto Sofia bebia, Henrique olhou pela janela, onde Tempestade permanecia próximo à cabana como um guardião silencioso. "Meu cavalo tem um dom especial", disse ele pensativo. "Ele sempre encontra almas perdidas que precisam de ajuda." "Tempestade", repetiu Sofia, testando o nome. "É um nome bonito. Ele apareceu aqui há 5 anos, durante uma tempestade terrível", explicou Henrique. "Assim como você. Às vezes penso que alguns anjos escolhem aparecer de formas inesperadas." Sofia sentiu os olhos ficando pesados, enquanto o calor da cabana e a segurança de estar protegida finalmente permitiam que seu corpo relaxasse. Pela primeira vez, desde que deixara a casa naquela manhã terrível, ela se sentia verdadeiramente segura. 3 dias haviam se passado desde que Tempestade trouxera Sofia para a cabana de Henrique. A menina havia passado a maior parte do tempo dormindo, seu corpo pequeno, lutando contra a febre e se recuperando dos ferimentos. Henrique cuidara dela com a paciência de um enfermeiro experiente, administrando remédios naturais e mantendo-a aquecida e alimentada com pequenas porções de sopa. Na manhã do 4º dia, Sofia acordou sentindo-se mais lúcida do que havia estado desde a queda. A febre finalmente havia baixado, e embora ainda sentisse dores pelo corpo, podia pensar com clareza pela primeira vez. Henrique estava sentado perto da lareira, consertando uma bota velha, quando percebeu que ela estava acordada. "Bom dia, pequena", disse ele com um sorriso caloroso. "Como está se sentindo?" "Melhor", respondeu Sofia, tentando se sentar na cama. "Muito melhor. Obrigada." Foi então que ouviram o som distante de motores rugindo pela montanha, vozes gritando comandos e o latido agudo de cães. Henrique se levantou imediatamente, sua expressão mudando de tranquila para alerta. Ele caminhou até a janela e espiou através das cortinas, seu rosto empalidecendo com o que viu. "O que é isso?"
perguntou Sofia, também ouvindo os sons que se aproximavam. Parece uma operação de busca, murmurou Henrique, observando através da mata. Muitas pessoas, veículos, estão procurando por algo. Sofia sentiu seu estômago se contrair. Ou por alguém, sussurrou ela. Uma terrível suspeita começando a se formar em sua mente. Henrique se virou para ela, notando a expressão assustada em seu rosto. Sofia, você acha que podem estar procurando por você? Antes que ela pudesse responder, ouviram uma voz amplificada ecoando pela floresta, distorcida por um megafone. Sofia Santana, se você puder nos ouvir, grite. Estamos aqui para levá-la para casa em segurança. O sangue de Sofia gelou. Era a voz de seu pai, mas transformada em algo que soava como preocupação paternal genuína. Para qualquer um que não conhecesse a verdade, Eduardo parecia um pai desesperado, procurando por sua filha perdida. Esse é meu pai, disse ela, sua voz tremendo. Mas Henrique, ele não está aqui para me salvar. Ele foi quem me machucou. Henrique se aproximou da cama, seu rosto grave. Tem certeza disso, Sofia? Às vezes, quando estamos feridos e assustados, podemos interpretar mal as situações. Tenho certeza, insistiu Sofia, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Ele me disse que eu era um problema. Disse que seus sócios descobriram sobre mim e que eu estava prejudicando seus negócios. Ele me empurrou deliberadamente. A voz do megafone soou novamente, mais próxima agora. Sofia foi sequestrada por um homem perigoso. Se alguém a viu, por favor, nos ajude. Há uma recompensa substancial por informações. Henrique fechou os punhos, compreendendo imediatamente a gravidade da situação. Eduardo havia transformado sua tentativa de abandono em uma história de sequestro, pintando-se como a vítima e fazendo de Henrique o vilão. Era uma jogada brilhante e diabólica. Ele está dizendo que você me sequestrou, disse Henrique, mais para si mesmo do que para Sofia, que sou eu o criminoso nesta história. Você não é criminoso nenhum, disse Sofia firmemente, apesar de sua idade. Você me salvou. Você e Tempestade me salvaram. Os sons estavam ficando mais próximos. Vozes, passos pesados na neve, o barulho de equipamentos. Henrique sabia que tinham poucos minutos antes que a operação de busca chegasse à sua cabana. Ele precisava tomar uma decisão rápida. Sofia, escute-me com atenção, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cama. Se eles nos encontrarem aqui, vão me prender e levar você de volta para seu pai. Você entende o que isso significa? Sofia assentiu, o medo brilhando em seus olhos. Ele vai tentar novamente, e desta vez ele vai ter sucesso. Não se permitirmos, disse Henrique com determinação. Mas preciso que você seja muito corajosa. Podemos ter que nos esconder por um tempo até descobrirmos como resolver isso adequadamente. Mas para onde podemos ir? Eles têm cães, carros, muitas pessoas, disse Sofia, ouvindo as vozes ficarem ainda mais próximas. Henrique olhou pela janela novamente e viu Tempestade parado próximo à cabana, suas orelhas atentas aos sons da aproximação. O cavalo olhou diretamente para a janela, como se soubesse que estavam em perigo. Tempestade conhece lugares nesta montanha que nenhum humano jamais encontrou, disse Henrique. Cavernas, trilhas secretas. Se alguém pode nos manter escondidos, é ele. O som de passos na neve estava muito próximo agora. Henrique se moveu rapidamente, pegando alguns suprimentos essenciais, remédios, comida, um cobertor quente. Precisamos sair agora, disse ele urgentemente. Sofia se levantou da cama, ainda fraca, mas determinada. Henrique, disse ela, agarrando sua mão. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por não me entregar para ele. Criança, disse Henrique, seu coração se partindo pela injustiça da situação. Ninguém deveria ter que passar pelo que você passou. Vou protegê-la. Custe o que custar,
Eles saíram silenciosamente pela porta dos fundos da cabana, onde Tempestade os esperava, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O cavalo se abaixou para que Sofia pudesse montar, e Henrique subiu atrás dela. Enquanto Tempestade os carregava para longe, através de uma trilha escondida entre as árvores, Sofia ouviu a voz de seu pai ecoando pela floresta. "Sofia, papai está aqui para levá-la para casa." Mas ela sabia a verdade. Casa não era onde Eduardo estava. Casa era onde havia amor, proteção e segurança. E, no momento, isso significava fugir com o eremita gentil e o cavalo branco que haviam se tornado sua verdadeira família. Tempestade galopou através da floresta com uma urgência silenciosa, seus cascos encontrando trilhas que pareciam existir apenas em sua memória ancestral. Henrique mantinha Sofia firmemente em seus braços, enquanto o cavalo navegava entre árvores densas e rochas cobertas de musgo, seguindo um caminho que nem mesmo ele conhecia completamente. O som da operação de busca gradualmente desapareceu atrás deles, substituído pelo silêncio profundo da floresta intocada. Sofia podia sentir o coração de Henrique batendo rapidamente contra suas costas. E sabia que ele estava tão assustado quanto ela, mesmo tentando parecer calmo e controlado. "Para onde Tempestade está nos levando?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro para não quebrar o silêncio protetor da mata. "Ele conhece lugares que descobriu ao longo dos anos", respondeu Henrique baixinho. "Cavernas naturais, clareiras escondidas. Confio nele completamente." Após quase 1 hora de cavalgada, Tempestade parou diante do que parecia ser uma parede sólida de pedra coberta por vinhas e musgo. Mas quando se aproximaram, Sofia percebeu que havia uma abertura estreita, quase invisível, escondida atrás da vegetação. "Uma caverna", murmurou Henrique, deslizando do dorso de Tempestade. "Nunca estive aqui antes. Como você encontrou este lugar, meu amigo?" O cavalo relinchara suavemente, como se estivesse explicando, e cuidadosamente empurrou as vinhas com o focinho, revelando uma entrada que era grande o suficiente para eles passarem. A caverna se estendia para dentro da montanha, escura, mas aparentemente seca. Henrique ajudou Sofia a descer, e eles exploraram cuidadosamente o interior. A caverna era maior do que parecia do lado de fora, com um teto alto e várias câmaras menores ramificando-se da principal. Uma pequena corrente de água fresca corria ao longo de uma parede, e havia evidências de que animais pequenos haviam usado o lugar como abrigo antes. "É perfeito", disse Henrique, sua voz ecoando suavemente nas paredes de pedra. "Completamente escondido, com água fresca e proteção dos elementos." Sofia se sentou em uma rocha lisa, ainda fraca da experiência traumática dos últimos dias. "Henrique, por quanto tempo vamos ter que ficar escondidos? Meu pai tem muito dinheiro, muita influência. Ele pode continuar procurando para sempre." Henrique se ajoelhou diante dela, suas mãos gentis segurando as dela. "Não para sempre, Sofia. Homens como seu pai podem ter poder, mas eles também têm fraquezas, e a maior fraqueza dele é que ele mentiu. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer." "Mas quem vai acreditar em mim contra ele?" perguntou Sofia, lágrimas ameaçando transbordar. "Sou apenas uma criança. Ele é rico, importante. Todos vão pensar que estou inventando histórias." "Nem todos", disse uma voz feminina da entrada da caverna. Henrique se virou rapidamente, colocando-se protetivamente na frente de Sofia, mas relaxou quando viu quem havia falado. Uma mulher de cerca de 60 anos estava parada na entrada, com cabelos grisalhos presos em um coque e roupas práticas de montanha. Seus olhos eram gentis, mas determinados. "Dona Marta", disse Henrique, reconhecendo-a. "O que está fazendo aqui?" "Seguindo você", respondeu ela, entrando na caverna. "Vi quando saíram da cabana e decidi investigar." "Sou Marta, querida", disse ela a Sofia, enfermeira aposentada.
Morei nesta região toda a minha vida. Sofia olhou para Henrique, incerta se deveria confiar nesta nova pessoa. Ele assentiu encorajadoramente. Dona Marta é uma boa pessoa, Sofia. Se ela está aqui, é porque quer ajudar. Ouvi no rádio sobre a operação de busca, disse Marta, sentando-se em uma rocha próxima. Um empresário rico procurando por sua filha sequestrada. Mas algo sobre a história não soava certo. Por que não? Perguntou Sofia, curiosa apesar de seu medo. Porque eu conhecia sua mãe, querida, disse Marta gentilmente. Helena era uma mulher maravilhosa que trabalhou no hospital onde eu era enfermeira. Ela me falou sobre você muitas vezes, com tanto amor, mas também me contou sobre as dificuldades que tinha com seu pai. Sofia sentiu o coração acelerar. Você conhecia minha mãe? Conhecia e gostava muito dela, confirmou Marta. Helena estava preocupada com o futuro de você. Dizia que Eduardo a via mais como um fardo do que como uma filha. Ela estava tentando conseguir a guarda completa quando ficou doente. Minha mãe nunca me contou isso, sussurrou Sofia. Ela não queria preocupá-la, explicou Marta. Mas ela sabia que havia algo errado na forma como Eduardo a tratava. Muito frio, muito distante, como se você fosse um negócio ruim que ele queria encerrar. Henrique franziu a testa. Então você acredita na história de Sofia? Que o pai tentou abandoná-la? Acredito completamente, disse Marta com firmeza. E mais, tenho algumas pessoas na cidade que também acreditarão. Helena tinha muitos amigos no hospital, pessoas que se preocupavam com Sofia. Sofia sentiu uma centelha de esperança pela primeira vez em dias. Então, talvez não estejamos sozinhos nisto? Definitivamente não estão, assegurou Marta. Mas vamos precisar ser muito cuidadosos. Eduardo Santana é um homem poderoso com conexões importantes. Ele não vai desistir facilmente. O que você sugere? Perguntou Henrique. Primeiro, mantemos Sofia segura aqui enquanto eu volto para a cidade, disse Marta. Vou conversar discretamente com as pessoas certas. Médicos que conheciam Helena, assistentes sociais, talvez até alguns jornalistas honestos. Precisamos construir um caso sólido antes de confrontar Eduardo publicamente. Sofia se sentiu tocada pela determinação desta mulher que mal a conhecia, mas estava disposta a arriscar tanto para ajudá-la. Por que está fazendo isso por mim, Dona Marta? Porque sua mãe me fez prometer que cuidaria de você se algo acontecesse com ela, respondeu Marta, seus olhos se enchendo de lágrimas. Helena sabia que estava doente e tinha medo do que Eduardo poderia fazer. Ela me fez jurar que protegeria você. Então você é como um anjo da guarda enviado por minha mãe, disse Sofia, um sorriso pequeno aparecendo em seu rosto pela primeira vez em dias. Talvez seja exatamente isso, respondeu Marta, retribuindo o sorriso. E com Henrique e Tempestade, você tem um pequeno exército de anjos cuidando de você. Do lado de fora da caverna, Tempestade relinchou suavemente, como se concordasse com o sentimento. Pela primeira vez, desde que tudo começara, Sofia sentiu que talvez houvesse esperança de que a justiça prevalecesse e que ela pudesse encontrar um futuro seguro longe da crueldade de seu pai. Os dias na caverna secreta passaram lentamente, marcados pelo ritmo natural da montanha. Sofia se recuperava gradualmente, tanto física quanto emocionalmente, sob os cuidados atentos de Henrique. Marta visitava diariamente, sempre trazendo notícias da cidade e suprimentos frescos, mas também relatórios preocupantes sobre a crescente intensidade da busca liderada por Eduardo. Ele aumentou a recompensa novamente, informou Marta numa manhã fria, entrando na caverna com uma cesta de pão fresco e frutas. 50 mil reais por informações que levem à sua localização, Sofia, e está dando entrevistas diárias na televisão, interpretando o papel do pai desesperado à perfeição. Sofia,
que estava sentada perto da pequena fogueira que Henrique havia construído numa área ventilada da caverna, suspirou profundamente. Ele sempre foi bom em fingir, disse ela com uma amargura incomum para sua idade. Na frente de outras pessoas, conseguia parecer o pai perfeito. Henrique, que estava ensinando-a a fazer armadilhas simples para pegar peixes no riacho próximo, parou seu trabalho. Sofia, posso fazer uma pergunta? Como era sua vida com ele antes de tudo isso acontecer? Sofia ficou em silêncio por alguns momentos, organizando memórias dolorosas. Ele quase nunca estava em casa. Quando estava, agia como se eu fosse um móvel, algo que fazia parte da casa, mas que ele preferia ignorar. Às vezes passavam semanas sem que conversássemos além de bom dia e boa noite. E quando sua mãe ainda estava viva? Perguntou Marta gentilmente, sentando-se ao lado dela. Era diferente quando ela estava por perto, admitiu Sofia. Ele se esforçava mais para parecer normal, paternal, mas eu sempre sentia que estava representando um papel. Quando mamãe morreu, ele nem tentou mais fingir. Henrique sentiu o coração se apertar. Sua própria infância havia sido cheia de amor e calor familiar, e era difícil imaginar crescer sem esse fundamento básico de segurança emocional. Você sente falta de alguma coisa da sua vida anterior? Sofia pensou cuidadosamente. Sinto falta da minha mãe. Sempre vou sentir. Sinto falta dos meus livros, da biblioteca da casa. Mas ela hesitou, olhando ao redor da caverna onde havia encontrado mais carinho genuíno em alguns dias do que em anos com Eduardo. Não sinto falta dele. É terrível dizer isso, mas é verdade. Não é terrível, assegurou Marta. É honesto, e honestidade é algo que você nunca recebeu dele. Durante essas conversas, Tempestade frequentemente se posicionava perto de Sofia, como se sentisse suas emoções e quisesse oferecer conforto. A menina havia desenvolvido uma conexão extraordinária com o cavalo, aprendendo a entender seus diferentes relinchos e movimentos. Ele está tentando me dizer algo, disse Sofia numa tarde, acariciando o pescoço sedoso de Tempestade. Sempre fica inquieto quando falamos sobre meu pai. Tempestade é um animal muito intuitivo, explicou Henrique. Mas ele pode sentir o perigo de formas que nós humanos não conseguimos. Se está inquieto quando mencionamos Eduardo, talvez seja porque reconhece a ameaça que ele representa. Sofia abraçou o pescoço do cavalo. Você me salvou, Tempestade. Se não fosse por você, eu teria morrido sozinha na neve. O cavalo respondeu encostando gentilmente sua cabeça no ombro dela, um gesto que sempre a tranquilizava. Marta observou a interação com fascínio. Em todos os meus anos como enfermeira, vi muitas conexões especiais entre pessoas e animais, comentou ela. Mas esta é diferente. É como se vocês dois fossem destinados a se encontrar. Talvez minha mãe tenha enviado Tempestade para me proteger, disse Sofia com uma simplicidade que tocou profundamente os adultos. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. Henrique teve que limpar a garganta para controlar a emoção. Sua mãe criou uma filha muito sábia, disse ele. Ela tentou, respondeu Sofia. Mesmo quando estava doente, continuava me ensinando coisas importantes. Dizia que eu precisaria ser forte e corajosa, porque a vida nem sempre seria fácil. Ela estava preparando você, percebeu Marta. Helena sabia que poderia não estar por perto para protegê-la para sempre. Acho que ela suspeitava do que meu pai poderia fazer, disse Sofia, sua voz ficando mais firme. Às vezes, eu a encontrava chorando depois que ele saía de casa. Quando eu perguntava por quê, ela dizia que estava preocupada com o futuro. Henrique se levantou e caminhou até a entrada da caverna, olhando para a floresta lá fora. Sofia, quero que saiba que você nunca mais terá que enfrentar nada sozinha. Mesmo que leve tempo para resolver esta situação,
Você sempre terá um lar comigo e com tempestade. Sofia sentiu lágrimas de gratidão encherem seus olhos. Se você realmente faria isso? Mesmo eu não sendo sua filha de verdade? Família não é apenas sobre sangue, disse Henrique, voltando para se ajoelhar diante dela. É sobre amor, cuidado, proteção. E eu já sinto por você o que um pai deveria sentir, o desejo de mantê-la segura e feliz. E eu tenho notícias que podem ajudar com isso, interveio Marta, tirando alguns papéis de sua bolsa. Conversei com o Dr. Santos, que era o médico de sua mãe. Ele se lembra de conversas preocupantes que Helena teve com ele sobre Eduardo. E a assistente social, Maria Fernanda, está disposta a investigar oficialmente a situação. Sofia olhou para os papéis, vendo nomes e números de telefone. Então, há pessoas que podem nos ajudar? Mais do que você imagina, confirmou Marta. Sua mãe tocou muitas vidas e essas pessoas querem honrar a memória dela protegendo você. Tempestade relinchou suavemente, como se aprovasse os desenvolvimentos. Sofia o abraçou novamente, sentindo pela primeira vez, desde que tudo começara, que talvez houvesse realmente esperança de um futuro onde ela pudesse ser verdadeiramente segura e amada. Então vamos lutar, disse ela com uma determinação que surpreendeu até mesmo ela mesma. Minha mãe me ensinou a ser corajosa, e é isso que vou ser. Na segunda semana de esconderijo, as coisas começaram a se complicar. Marta chegou à caverna numa manhã com expressão grave, carregando não apenas suprimentos, mas também notícias preocupantes que fariam todos repensar em sua estratégia. Eduardo intensificou a busca, anunciou ela, colocando a cesta no chão com mais força do que o necessário. Ele contratou investigadores particulares e está oferecendo uma recompensa de R$100 mil. Pior ainda, conseguiu convencer as autoridades a tratar Henrique como um suspeito de sequestro. Henrique sentiu o sangue gelar. Isso significa que agora sou oficialmente um foragido? Infelizmente, sim, confirmou Marta. Eles têm um mandado de prisão em seu nome. E Eduardo está usando toda a sua influência política para pressionar por uma operação ainda maior. Sofia, que estava ensinando Tempestade a buscar galhos pequenos para a fogueira, parou o que estava fazendo. Então agora eu coloquei Henrique em perigo real? Você não colocou ninguém em perigo, disse Henrique firmemente. Eu escolhi protegê-la e faria a mesma escolha 1000 vezes. Mas há mais, continuou Marta, retirando um jornal de sua bolsa. Eduardo deu uma entrevista emocional ontem, chorou na televisão, falou sobre como está desesperado para recuperar sua pequena princesa. A opinião pública está completamente do lado dele. Sofia pegou o jornal e viu uma foto sua estampada na primeira página, com o título Criança Desaparecida. Pai implora por ajuda. A imagem mostrava Eduardo com lágrimas nos olhos, segurando uma foto dela. Era uma performance convincente e ela entendeu por que as pessoas acreditavam nele. Ele sempre foi bom ator, murmurou ela amargamente. Quando queria algo de alguém, conseguia ser muito convincente. O problema é que esta atuação está funcionando, disse Marta. Voluntários estão se juntando à busca e a pressão sobre a polícia está aumentando. Eles podem começar a usar helicópteros e tecnologia mais avançada. Henrique caminhou até a entrada da caverna, observando a floresta que havia se tornado seu refúgio e agora parecia estar se transformando numa prisão. Talvez seja hora de considerarmos outras opções, disse ele pensativo. O que tipo de opções? Perguntou Sofia, aproximando-se dele. Bem, disse Marta, juntando-se à conversa. Dr. Santos e Maria Fernanda estão dispostos a se envolver oficialmente. Eles podem solicitar uma avaliação independente da situação, questionar a narrativa de Eduardo. Mas isso significaria que Sofia teria que sair do esconderijo, observou Henrique. E enquanto estivermos sendo procurados como criminosos, qualquer aparição nossa será vista como evidência de culpa. Sofia sentou-se numa pedra,
Tempestade imediatamente se posicionando ao seu lado como sempre fazia quando percebia que ela estava preocupada. "E se eu me entregasse?" perguntou ela calmamente. "Absolutamente não", responderam Henrique e Marta em uníssono. "Mas escutem", insistiu Sofia, sua voz ganhando uma maturidade que não condiziam com seus 8 anos. "Se eu voltar e contar a verdade, talvez algumas pessoas acreditem em mim." "Sofia, você é uma criança", disse Marta gentilmente, "contra um homem adulto, rico e influente. Sua palavra sozinha não será suficiente. Então, precisamos de mais do que apenas minha palavra", disse Sofia, uma ideia começando a se formar em sua mente. "Precisamos de provas." Henrique a olhou com curiosidade. "Que tipo de provas?" "Meu pai é um homem muito cuidadoso com sua imagem", explicou Sofia. "Mas ele também é arrogante. Acredita que sempre pode controlar qualquer situação. E quando as pessoas são arrogantes, elas cometem erros." Marta se interessou pela linha de raciocínio. "Que tipo de erros?" "Ele vai querer parecer o pai perfeito quando me encontrar", disse Sofia. "Mas eu o conheço. Quando está com raiva ou frustrado, ele não consegue esconder completamente. E agora ele deve estar furioso porque seu plano não funcionou. Você está sugerindo que possamos fazer com que ele se revele?" perguntou Henrique. "Talvez", disse Sofia, "mas seria perigoso e eu teria que estar preparada para enfrentá-lo novamente." Tempestade relinchou baixinho, como se estivesse participando da conversa. Sofia acariciou seu pescoço. "O que você acha, Tempestade? Você me protegeria se eu tivesse que enfrentar meu pai novamente?" O cavalo inclinou a cabeça, encostando seu focinho no ombro dela, numa demonstração clara de lealdade. "Há outra coisa", disse Marta hesitante. "Consegui uma informação interessante através de contatos no hospital. Eduardo fez várias ligações para médicos particulares nas semanas antes de levá-la para a floresta, perguntando sobre sintomas de hipotermia e quanto tempo uma criança doente poderia sobreviver ao frio extremo. O silêncio que se seguiu foi tenso e revelador. Henrique fechou os punhos. Então ele realmente planejou tudo cuidadosamente. "Isso é evidência", disse Sofia, sua voz ficando mais forte. "Isso prova que ele não estava tentando me levar para um evento. Ele estava pesquisando como me matar." "É evidência circunstancial", corrigiu Marta. "Útil, mas não definitiva. Precisaríamos de algo mais concreto." Sofia se levantou, uma determinação nova brilhando em seus olhos. "Então vamos conseguir algo mais concreto, mas desta vez vamos fazer nos nossos termos, não nos dele." "O que está pensando?" perguntou Henrique, reconhecendo a expressão determinada que ela havia desenvolvido ao longo dos dias na caverna. "Estou pensando que é hora de parar de nos esconder e começar a lutar", disse Sofia. "Minha mãe me ensinou a ser corajosa. Talvez seja hora de honrar essa lição." Tempestade se levantou ao lado dela, como se estivesse se preparando para uma batalha. E pela primeira vez em semanas, Sofia sentiu que talvez eles tivessem uma chance real de vencer contra o homem que havia tentado destruí-la. "Mas como?" perguntou Marta. Sofia olhou para seus protetores, o eremita gentil que havia se tornado seu pai verdadeiro, a enfermeira corajosa que honrava a memória de sua mãe e o cavalo majestoso que havia aparecido como um anjo da guarda. "Juntos", disse ela simplesmente, "vamos fazer isso juntos." O plano que Sofia propôs era arriscado e dependia de timing perfeito, mas era também brilhante em sua simplicidade. Durante 3 dias, ela, Henrique e Marta refinaram cada detalhe, aproveitando o conhecimento que cada um trazia para a estratégia. "Eduardo vai dar uma coletiva de imprensa amanhã às 4 da tarde", informou Marta consultando suas anotações. "Será na delegacia central com todas as autoridades presentes. Ele está aumentando ainda mais a pressão pública." "Perfeito", disse Sofia,
sua voz carregando uma determinação que impressionava os adultos. É exatamente o que precisamos. Um evento público, com muitas testemunhas e câmeras. Henrique ainda estava hesitante sobre colocar Sofia em risco. Tem certeza de que consegue fazer isso? Enfrentar seu pai na frente de toda aquela gente vai ser muito difícil emocionalmente. Vai ser, admitiu Sofia, acariciando Tempestade que, como sempre, permanecia ao seu lado. Mas Henrique, passei 8 anos da minha vida com medo dele. Se não enfrentá-lo agora, vou passar o resto da vida fugindo. Dr. Santos e Maria Fernanda estarão lá, assegurou Marta. E consegui contato com uma jornalista investigativa, Amanda Silva, que já estava desconfiada da história. Ela concorda que há aspectos estranhos na narrativa de Eduardo. O plano era audacioso. Sofia apareceria na coletiva de imprensa no momento exato em que Eduardo estivesse dando seu depoimento mais emocional. A presença dela, viva e aparentemente bem cuidada, imediatamente contradiria a narrativa de sequestro violento. Mais importante, eles esperavam que o choque e a frustração fizessem Eduardo revelar sua verdadeira natureza diante das câmeras. Lembrem-se, disse Sofia, repetindo o que haviam ensaiado várias vezes. Eu preciso fazê-lo perder o controle. Ele é muito bom em fingir, mas quando fica realmente com raiva, não consegue se segurar. E você tem certeza de que consegue provocar essa reação sem se colocar em perigo físico? Perguntou Henrique, ainda preocupado. Tempestade estará comigo, disse Sofia, olhando para o cavalo. Se tentarmos entrar no prédio, eles vão nos parar. Mas se eu aparecer montada nele, vai causar tanta comoção que ele terá que reagir na frente de todos. Haviam passado os últimos dias treinando Tempestade para situações de multidão. O cavalo, demonstrando mais uma vez sua inteligência excepcional, parecia entender a importância da missão e permanecia calmo, mesmo quando Marta e Henrique faziam ruídos altos, simulando uma multidão agitada. A timing é crucial, enfatizou Marta. Você precisa aparecer exatamente quando Eduardo estiver no meio de seu discurso sobre como está desesperado para recuperar sua filha sequestrada. Vou estar assistindo de dentro do prédio, disse Henrique. No momento que der o sinal, você entra. E eu estarei gravando tudo com meu telefone, acrescentou Marta. Mesmo que as câmeras oficiais não captem tudo, teremos nossa própria evidência. Sofia assentiu. Mas Henrique podia ver o nervosismo em seus olhos, apesar de sua coragem. Sofia, se em qualquer momento você se sentir insegura ou se as coisas começarem a sair do controle, eu sei, disse ela. Tempestade me levará para longe. Nós treinamos as rotas de fuga. Há mais uma coisa, disse Marta, tirando um pequeno dispositivo de sua bolsa. É um microfone sem fio, pequeno o suficiente para esconder sob sua roupa. Tudo que for dito será transmitido para um gravador que eu vou carregar. Sofia pegou o dispositivo, impressionada com sua pequenez. Então, mesmo que as pessoas não ouçam tudo claramente, nós teremos a gravação? Exato. E não é apenas legal usar, é evidência que pode ser apresentada em tribunal. Henrique se ajoelhou diante de Sofia, segurando suas mãos pequenas. Você entende que depois de amanhã, independente do que aconteça, nossa vida mudará para sempre? Não poderemos mais nos esconder. Eu sei, disse Sofia, mas Henrique, estes últimos dias com você e Tempestade foram os primeiros na minha vida em que me senti verdadeiramente segura e amada. Se conseguirmos fazer isso funcionar, talvez possamos ter uma vida real juntos, sem precisar nos esconder. E se não conseguirmos, Sofia olhou para a Tempestade, depois para Marta e, finalmente, de volta para Henrique. Então, pelo menos tentamos. Minha mãe sempre dizia que é melhor lutar por aquilo que é certo e perder do que nunca lutar. Naquela noite, eles fizeram um último ensaio completo. Sofia montou em Tempestade e praticou sua entrada dramática.
enquanto Henrique e Marta simulavam as reações da multidão e da imprensa. O cavalo se comportou perfeitamente, demonstrando que estava pronto para o desafio. Tempestade, disse Sofia, abraçando o pescoço dele quando terminaram o ensaio. Amanhã vai ser o dia mais importante das nossas vidas. Você está pronto para me ajudar a enfrentar o homem mau? O cavalo relinchou suavemente e tocou seu focinho no ombro dela. Um gesto que ela havia aprendido a interpretar como uma promessa de proteção. Então está decidido, disse Henrique, olhando para o pequeno grupo que havia se tornado sua família improvável. Amanhã confrontamos Eduardo Santana e mostramos ao mundo quem ele realmente é. E depois? Perguntou Sofia. Depois, disse Marta com um sorriso esperançoso, você finalmente poderá ter a infância que sua mãe queria para você. Sofia sorriu de volta, sentindo uma mistura de medo e excitação. Amanhã, ela descobriria se a coragem que sua mãe havia tentado lhe ensinar seria suficiente para vencer o homem que havia tentado destruí-la. Mas olhando para Henrique, Marta e Tempestade, ela soube que não enfrentaria essa batalha sozinha. A tarde estava fria e clara quando Sofia montou em Tempestade pela última vez na floresta secreta que havia sido seu refúgio. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de frio, mas de nervosismo, enquanto ajustava o pequeno microfone escondido sob sua blusa. Em poucas horas, ela estaria face a face com o homem que havia tentado matá-la. Lembre-se, disse Henrique, verificando uma última vez se ela estava segura na cela improvisada. Mantenha-se calma, fale claramente. E se sentir que está perdendo o controle, saia de lá imediatamente. Confio em você, Sofia, disse Marta, entregando-lhe um pequeno apito. Se precisar de ajuda e não conseguir falar, assopre isto. Dr. Santos e Maria Fernanda estarão entre a multidão e saberão que é um sinal de socorro. Sofia guardou o apito no bolso e respirou fundo. Tempestade, você está pronto? O cavalo branco balançou a cabeça como se entendesse perfeitamente a pergunta, e eles partiram em direção à cidade. A viagem que uma vez parecera uma fuga desesperada, agora se sentia como uma marcha triunfal rumo à justiça. Na delegacia central, Eduardo estava no auge de sua performance, vestindo um terno escuro e impecável. Com os olhos ligeiramente vermelhos para simular choro contido, ele falava diante de um mar de câmeras e jornalistas. Minha pequena Sofia é tudo que tenho no mundo, dizia ele, a voz quebrando na hora certa. Desde que perdemos sua mãe, ela se tornou minha razão de viver. Não consigo imaginar como deve estar sofrendo nas mãos desse homem terrível. Henrique, disfarçado no fundo da multidão com um boné e óculos escuros, observou com nojo a atuação magistral. Eduardo realmente era um mestre da manipulação, e até mesmo alguns policiais presentes pareciam emocionados com seu depoimento. Por favor, continuou Eduardo, se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro da minha filha, imploro que entrem em contato conosco. Ela é apenas uma criança inocente que precisa desesperadamente voltar para casa. Foi nesse momento exato que Henrique fez o sinal combinado, acenando discretamente com uma bandeira branca pela janela. Do outro lado da praça, escondida atrás de um prédio, Sofia viu o sinal. Agora, Tempestade, sussurrou ela. É agora ou nunca. O cavalo branco saiu do esconderijo e galopou diretamente em direção à entrada da delegacia. O som dos cascos no asfalto ecoou pela praça, fazendo cabeças se virarem em curiosidade. Então, conforme Sofia e Tempestade se aproximaram, os murmúrios da multidão cresceram até se tornarem gritos de espanto. É uma criança, gritou alguém. Há uma menina num cavalo branco. As câmeras imediatamente se voltaram para a visão extraordinária. Uma garotinha de 8 anos montada magnificamente num cavalo que parecia saído de um conto de fadas. Ambos se aproximando com determinação impressionante.
Eduardo, que estava no meio de outra frase emocionada, parou abruptamente quando ouviu a comoção. Ele se virou e sua expressão mudou drasticamente quando viu Sofia, viva, aparentemente saudável e definitivamente não sequestrada. Sofia, murmurou ele no microfone, e sua voz saiu mais como um rosnado do que como alívio paternal. Sofia desmontou de Tempestade com a graça que havia praticado centenas de vezes e caminhou calmamente em direção ao pai. A multidão se abriu para ela como o mar se abrindo, todos em silêncio absoluto, observando este momento extraordinário. "Olá, papai", disse ela, sua voz clara e firme sendo captada pelos microfones. Surpreso em me ver viva, o rosto de Eduardo ficou vermelho e por um momento sua máscara quase escorregou completamente. "Sofia, meu Deus, onde você esteve? Estávamos todos tão preocupados." Ele se moveu para abraçá-la, mas Sofia deu um passo para trás e Tempestade imediatamente se posicionou entre ela e Eduardo como um guardião protetor. "Não se aproxime de mim", disse Sofia claramente, para que todos ouvissem. "Você sabe exatamente onde eu estive. Você me deixou lá para morrer." Um silêncio chocado tomou conta da multidão. Eduardo forçou uma risada nervosa. "Sofia, querida, você está confusa. Deve ter sido traumático ser sequestrada por aquele homem terrível." "Que homem terrível?" interrompeu Sofia. "Henrique? O homem que me salvou depois que você me empurrou montanha abaixo?" "Sofia, pare com essas fantasias", disse Eduardo, sua voz ficando mais agressiva. "Você está obviamente traumatizada e confusa." "Estou confusa?" repetiu Sofia, sua voz ganhando força. "Então me explique por que você pesquisou sintomas de hipotermia antes de me levar para a floresta. Explique por que você disse que eu era um problema que precisava ser eliminado." Eduardo olhou rapidamente para as câmeras, percebendo que cada palavra estava sendo gravada. "Eu nunca disse isso." "Você disse?" insistiu Sofia, lágrimas verdadeiras agora escorrendo por suas bochechas, mas sua voz permanecendo firme. "Você disse que seus sócios descobriram sobre mim e que eu estava prejudicando seus negócios. Você disse que era tarde demais para promessas quando eu implorei para você não me machucar." "Isso é ridículo", explodiu Eduardo, perdendo completamente o controle. "Você é uma criança mentirosa e manipuladora, exatamente como sua mãe." A multidão ofegou coletivamente. Chamar uma criança de 8 anos de mentirosa e manipuladora na frente de câmeras de televisão não era algo que um pai amoroso faria. "Então você admite que não me ama?" perguntou Sofia, aproveitando a abertura que ele havia criado. "Amar você?" Eduardo riu amargamente, sua máscara finalmente caindo completamente. "Você foi um erro desde o momento que nasceu. Um obstáculo nos meus negócios, uma vergonha para minha reputação." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Câmeras capturaram cada palavra, cada expressão de ódio no rosto de Eduardo. Em menos de 5 minutos, Sofia havia conseguido fazer com que ele revelasse sua verdadeira natureza para o mundo inteiro. Dr. Santos se adiantou da multidão. "Eduardo Santana, como médico que tratou de Helena, posso testemunhar que ela estava preocupada com sua atitude em relação a Sofia." Maria Fernanda também se manifestou. "Como assistente social, solicito formalmente uma investigação completa desta situação." Eduardo olhou ao redor, percebendo finalmente que havia perdido tudo: sua reputação, sua credibilidade, sua liberdade, tudo destruído por uma menina de 8 anos e um cavalo branco que se recusaram a morrer em silêncio. "Sofia", disse Henrique, emergindo da multidão, "você foi incrivelmente corajosa." Sofia correu para os braços dele, finalmente permitindo-se chorar. "Conseguimos, Henrique. Conseguimos mostrar a todos quem ele realmente é." Enquanto os policiais se aproximavam de Eduardo para prendê-lo, Sofia olhou para a Tempestade, que a observava com seus olhos sábios e carinhosos.
Ela sabia que sua mãe estaria orgulhosa, não apenas de sua coragem, mas da família que ela havia encontrado nas pessoas e criaturas que verdadeiramente a amavam. 3 semanas após o confronto na delegacia, Sofia se encontrava em um ambiente muito diferente das montanhas geladas ou da caverna secreta. Sentada no escritório acolhedor de Maria Fernanda, ela observava através da janela enquanto Tempestade pastava tranquilamente no pequeno campo atrás do prédio do serviço social. As investigações confirmaram tudo, disse Maria Fernanda, fechando uma pasta grossa de documentos. Os registros telefônicos de Eduardo, as consultas médicas sobre hipotermia, os depoimentos de colegas de trabalho que ouviram comentários inadequados sobre você, tudo corrobora sua versão dos fatos. Henrique, sentado ao lado de Sofia, segurou gentilmente sua mão. E quanto aos procedimentos legais? Eduardo foi formalmente acusado de tentativa de abandono de incapaz e coação, explicou Maria Fernanda. Com as gravações da confissão pública e todas as evidências coletadas, o caso é sólido. Ele não terá mais qualquer direito sobre Sofia. Sofia suspirou com alívio. Então, realmente acabou? A parte legal, sim, confirmou a assistente social. Mas agora precisamos cuidar do seu futuro. Henrique já iniciou o processo de adoção. E com base em tudo que aconteceu, acredito que será aprovado rapidamente. Henrique olhou para Sofia com ternura. Você tem certeza de que é isso que quer? Uma vida simples na montanha, longe da cidade e de todas as coisas que estava acostumada? Sofia sorriu, a primeira vez que sorria genuinamente desde que tudo começara. Henrique, nos últimos meses aprendi que família não tem nada a ver com dinheiro ou casas grandes. Tem a ver com pessoas que se importam de verdade uma com a outra. E Tempestade, acrescentou ela, olhando para o cavalo branco pela janela. Ele faz parte da nossa família também. Claro que faz, concordou Henrique. E ele foi quem nos trouxe juntos. Marta entrou no escritório, carregando uma bandeja com chá quente e biscoitos caseiros. Desculpem a demora. Como estão indo as coisas? Bem, disse Maria Fernanda. Estávamos discutindo os arranjos finais. Henrique, você terá que fazer algumas adaptações na cabana para acomodar adequadamente uma criança, mas os inspetores que visitaram consideraram o ambiente seguro e amoroso. Já comecei as reformas, disse Henrique. Estou construindo um quarto apropriado para Sofia e instalando aquecimento melhor para o inverno. E eu vou visitar regularmente, prometeu Marta, para garantir que ela continue com sua educação e cuidados médicos. Sofia se levantou e caminhou até a janela, observando Tempestade. O cavalo levantou a cabeça como se sentisse que estava sendo observado, e ela acenou para ele. Sabe o que é mais estranho em tudo isso? O quê? Perguntou Henrique. Por muito tempo pensei que tinha perdido tudo quando minha mãe morreu, disse Sofia pensativamente. Mas agora percebo que ela me deixou exatamente as pessoas certas para me encontrarem quando eu mais precisasse. Como assim? Perguntou Marta, curiosa. Você conhecia minha mãe e prometeu a ela que cuidaria de mim, disse Sofia, olhando para Marta. Henrique vivia sozinho na montanha, precisando de uma família tanto quanto eu. E Tempestade apareceu na vida de Henrique exatamente quando seria necessário para me salvar. Henrique considerou as palavras dela. Você acha que tudo isso foi planejado de alguma forma? Acho que minha mãe sabia que meu pai poderia ser perigoso, disse Sofia. E de alguma forma ela garantiu que eu encontraria pessoas que me amariam de verdade. Maria Fernanda limpou discretamente uma lágrima. Helena seria muito orgulhosa de ver como você se tornou corajosa e sábia. Ela ficaria orgulhosa de ver que Sofia encontrou uma família verdadeira, corrigiu Marta. É isso que toda mãe quer para seus filhos.
Naquele momento, ouviram um relincho suave do lado de fora. Tempestade havia se aproximado da janela e estava observando o grupo através do vidro, como se quisesse fazer parte da conversa. Acho que alguém está impaciente para ir para casa, riu Henrique. Ir para casa, repetiu Sofia, testando as palavras. Gosto de como isso soa. Uma hora depois, enquanto cavalgavam de volta para a montanha, Sofia montada em Tempestade e Henrique a pé ao lado deles, ela refletiu sobre todas as mudanças em sua vida. A neve havia derretido, dando lugar aos primeiros sinais da primavera. Flores silvestres começavam a desabrochar ao longo das trilhas, e o ar estava cheio de promessas de renovação. Henrique, disse ela enquanto subiam a trilha familiar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você sente falta da sua vida de antes? De viver sozinho, sem responsabilidades? Henrique parou e olhou para ela com surpresa. Sofia, estes últimos meses foram os mais plenos da minha vida desde que perdi minha própria família. Você me deu um propósito, uma razão para cuidar de alguém novamente. Então, nós dois nos salvamos, disse Sofia pensativamente. Nós três, corrigiu Henrique, acariciando o pescoço de Tempestade. Este cavalo extraordinário salvou a nós dois. Quando chegaram à cabana, Sofia viu as melhorias que Henrique havia feito. Uma nova varanda, janelas maiores e jardins pequenos, onde ela poderia plantar flores na primavera. Parecia um lar de verdade. É perfeito, disse ela, deslizando do dorso de Tempestade. É exatamente o tipo de lugar onde mamãe gostaria que eu crescesse. E é onde você vai crescer, prometeu Henrique, cercada de amor, natureza e toda a liberdade para se tornar quem você quiser ser. Sofia abraçou Tempestade primeiro, depois Henrique. Obrigada, sussurrou ela, por me darem uma família de verdade. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu em tons de rosa e dourado, Sofia soube que finalmente estava em casa. Não a casa de sua infância, cheia de silêncio e frieza emocional, mas um lar verdadeiro, onde era amada, protegida e valorizada pelo que realmente era. E quando olhou para o futuro, pela primeira vez em sua vida, viu apenas possibilidades luminosas e esperança infinita. 6 meses depois do confronto que mudou sua vida para sempre, Sofia acordou numa manhã dourada de primavera com o som familiar de Tempestade relincando suavemente do lado de fora de sua janela. O cavalo havia desenvolvido o hábito de acordá-la todas as manhãs, como um despertador vivo e carinhoso. Bom dia, Tempestade, disse ela, abrindo a janela e respirando o ar fresco da montanha. Pronto para a nossa aventura de hoje? O quarto que Henrique havia construído para ela era simples, mas perfeito. Paredes de madeira clara, uma cama confortável com colchas feitas à mão por Marta e prateleiras cheias de livros que ela estava descobrindo com alegria renovada. Na parede, emoldurada com carinho, estava uma foto de sua mãe, sorrindo, uma lembrança que agora trazia apenas amor. Sem dor, Sofia, café da manhã, chamou Henrique da cozinha, e ela podia sentir o aroma delicioso de panquecas e maple syrup que ele havia aprendido a fazer especialmente para ela. Descendo as escadas, Sofia encontrou a mesa posta com flores silvestres que haviam colhido juntos no dia anterior. Henrique, que havia se transformado completamente desde que ela chegara em sua vida, sorriu calorosamente ao vê-la. Dormiu bem, pequena? Perfeitamente, respondeu ela, sentando-se à mesa. Sonhei que estava voando com Tempestade sobre as montanhas, vendo o mundo inteiro de cima. E o que viu nesse mundo? Perguntou Henrique, servindo as panquecas ainda quentes. Vi que era muito maior e mais bonito do que eu imaginava quando vivia na cidade, disse Sofia pensativamente. E vi que havia lugar para todos os tipos de famílias, não apenas as que parecem normais nos livros. Henrique sorriu, tocado pela sabedoria crescente da menina. E estava certo no seu sonho.
Há espaço para famílias como a nossa, formadas pelo amor, não apenas pelo sangue. Após o café da manhã, eles saíram para sua caminhada matinal. Sofia havia crescido alguns centímetros nos últimos meses, e seu rosto havia perdido a palidez doentia que carregava quando tempestade a trouxera à cabana. Agora, ela irradiava saúde e felicidade, com bochechas rosadas pelo ar da montanha e olhos brilhantes de curiosidade pelo mundo. "O Marta vem almoçar hoje", lembrou Henrique enquanto caminhavam pela trilha florida. "E ela disse que tem uma surpresa para você." "Que tipo de surpresa?" perguntou Sofia, montando em Tempestade quando o cavalo se abaixou para ela. "Não sei. Ela foi muito misteriosa sobre isso." Eles passaram a manhã explorando uma nova parte da floresta que Tempestade havia descoberto, onde uma cachoeira pequena criava uma piscina natural cristalina. Sofia havia aprendido a nadar no verão anterior, e agora se sentia completamente em casa na natureza que uma vez havia parecido ameaçadora. "Henrique", disse ela, enquanto observavam a água dançante, "às vezes penso no que teria acontecido se Tempestade não tivesse me encontrado naquele dia." "Você não deve pensar nisso", disse ele gentilmente. Não é triste", explicou ela. "É só que eu não conseguiria imaginar uma vida melhor do que a que temos agora. Mesmo passando por coisas ruins, elas me levaram até você e Tempestade." Henrique sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Você sabe que me salvou tanto quanto eu salvei você, não sabe?" "Como assim?" "Antes de você chegar, eu apenas existia aqui na montanha", explicou ele. "Estava escondido da vida, com medo de me importar com alguém novamente. Você me ensinou que é possível amar e ser amado mesmo depois de perder pessoas importantes." Quando voltaram para o almoço, encontraram Marta esperando na varanda com um sorriso enorme e uma caixa de papelão com furos na lateral. "O que é isso?" perguntou Sofia, curiosa. "Abra e veja", disse Marta, seus olhos brilhando de diversão. Sofia abriu cuidadosamente a caixa e ofegou de alegria. Dentro havia um filhote de cachorro dourado, pequeno e fofo, que a olhou com olhos grandes e cauda balançando furiosamente. "É um presente de adoção", explicou Marta. "Pensei que Tempestade poderia gostar de um amigo menor para cuidar." Sofia pegou o filhote nos braços e imediatamente ele começou a lamber seu rosto, fazendo-a rir com gosto. "Ele é perfeito. Como vamos chamá-lo?" "Que tal Esperança?" sugeriu Henrique. "Porque é isso que você trouxe para nossas vidas." "Esperança", repetiu Sofia, testando o nome. "Dide, eu amo." Tempestade se aproximou para cheirar o novo membro da família e, para a alegria de todos, gentilmente tocou o focinho no filhote, como se estivesse dando sua aprovação oficial. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas, Sofia se encontrou sentada na varanda com Esperança dormindo em seu colo, observando Henrique e Marta conversarem sobre planos para seu jardim de ervas medicinais. Tempestade pastava tranquilamente próximo, ocasionalmente levantando a cabeça para verificar se todos estavam bem. "Mãe", sussurrou ela para o vento, "obrigada por me enviar os anjos certos na hora certa. Obrigada por me ensinar a ser corajosa. E obrigada por me mostrar que o amor verdadeiro nunca realmente morre, apenas encontra novas formas de se manifestar." Uma brisa suave soprou através das árvores, carregando o perfume das flores silvestres e o som distante de um riacho correndo. Sofia sorriu, sentindo a presença amorosa de sua mãe no vento, nas flores e no amor que a cercava. Quando Henrique se aproximou e se sentou ao seu lado, ela apoiou a cabeça em seu ombro. "Henrique, você acha que vamos ser felizes para sempre?" "Acho que vamos ter nossa parcela de desafios", disse ele honestamente. "Mas também acho que enfrentaremos tudo juntos, como uma família de verdade. Isso é mais forte do que qualquer problema que possa aparecer."
Sofia olhou para a floresta, que uma vez havia sido palco de sua maior tragédia, e agora era o cenário de sua maior alegria. As árvores que haviam testemunhado sua dor agora balançavam suavemente na brisa, como se estivessem celebrando sua transformação. Então é isso que significa lar, disse ela suavemente. Não é um lugar, são as pessoas que nos amam exatamente como somos. Exatamente, concordou Henrique, beijando o topo de sua cabeça. E você sempre terá um lar conosco. Enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu roxo do entardecer, Sofia sentiu uma paz profunda e duradoura se instalando em seu coração. A menina que havia sido empurrada montanha abaixo por seu próprio pai havia se transformado numa jovem forte, amada e protegida por uma família escolhida pelo coração. E na floresta silenciosa, onde animais selvagens vinham beber na cachoeira e flores brotavam em cada primavera, a história de amor, coragem e redenção continuaria a ecoar por gerações, lembrando a todos que mesmo nas tempestades mais brutais da vida, a bondade e o amor verdadeiro sempre encontram um caminho para triunfar.